Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E este é mais um vídeo do canal Nível 14. E nós estávamos falando no último vídeo sobre os atalhos que você usa para inserir equações matemáticas, equações físicas, equações diferenciais no Microsoft Word. Isso auxilia muito os estudantes de engenharia, de matemática, de química, de física, que facilita, porque muitos trabalhos, muitas matérias, até algumas provas, você entrega online, alguma coisa assim do tipo, você usa o Microsoft Word, depois salva em PDF e envia. Hoje, como temos a realidade do ensino EAD, como ela já é uma realidade, então isso eu acredito que vai ser muito útil para muitas pessoas, né? Então vamos lá. Na última aula nós estávamos vendo sobre potências e bases sobrescritas. Só que nós temos algumas propriedades e eu queria mostrar para você algo interessante. Muitas vezes nós nos deparamos com uma posição assim: você tem uma potência, um número com uma potência, e essa potência ela é fração. E essa fração é elevada a alguma coisa. E você me pergunta, como é que eu faço? Olha, vamos lá, vamos abrir aqui o atalho. Você tem, por exemplo, um 2, certo? E esse 2 aqui é elevado a 1. E eu preciso fazer esse 1 como se fosse uma fração. Então, você usando as setas do teclado, você vai nesse 1 e faz isso aqui, 1/4. Pressiona espaço. E o que acontece? Agora você vai inserir as potências, né? Você tanto pode escolher o número de cima e o número de baixo e usar aquele atalho que a gente ensinou, né? Olha só, espaço, e aqui 4, circunflexo, 6, olha aí, e você já tem esse número com uma potência em forma de fração. E o mais interessante é assim, ó, muitas vezes você tem uma situação dessa, olha aqui, você tem um 2, esse 2 tem uma base 2, só que esse outro 2 ele possui outra base nele. Então como é que eu faço? Se você digitar outro 2 vai ficar simplesmente assim, não, você tem que ir na base, mas então é só digitar, não, vai ficar 2 de base 22, olha aí, tá vendo? Então você quer pôr esse 2 que é base como se fosse uma segunda base. O que você faz? Mesma coisa, você usa ali o underline e o 2, e olha, o 2 tem a base 2 que tem a base 2. E eu posso fazendo isso sim, você pode fazendo isso quantas vezes o seu cálculo pedir. Olha só, você vai colocando qualquer número que você desejar e você vai fazendo essa escada. Isso funciona também com potenciação. Olha aí, ó, 5, eu tenho 5 que é elevado a 2. Só que esse 2 também é elevado a alguma coisa. Então olha aqui, eu coloco aquele 2 ali meu elevado a alguma coisa, né? Vamos lá, elevado a alguma coisa, olha aí, e eu vou elevando alguma coisa, e eu vou elevando mais alguma coisa. Imagina o tamanho do cálculo que vai dar isso. Então é dessa forma que você coloca assim, né, essas propriedades, que você pode colocando números mais elevados, coisas mais elevadas. Posso fazer isso de diversas formas. Então essas propriedades que ficaram faltando nas outras aulas, ficaram faltando na aula que é a parte 1. E essa aqui sendo a parte 2, nós vamos agora finalizando essa parte aqui de potências e bases sobrescritas, nós vamos agora entrar em raízes. Olha só que legal. Raízes, o que é a raiz? Nada mais do que a raiz quadrada, na verdade. Então, aqui o que acontece? Você já não usa somente um atalho, você tem que, de certa forma, chamar uma variável, né? No caso aqui, você vai abrir a janela para você inserir a equação, você vai pressionar aqui essa contrabarra, né, que está do lado da letra Z em muitos teclados, e você vai digitar SQRT e você vai pressionar o espaço. Olha, já ficou a barra de raiz, e aí você pode pressionar o número e ficou ali o número da raiz quadrada, né? Nossa, mas eu quero uma raiz cúbica, como é que eu faço? Mesma coisa, só que o código já é outro. Você pressiona a barra, você escreve assim CQRT. Errou! Eu errei
é CBRT, né? Errei aqui, né? E aí eu volto, aqui estou, você vê que você tem uma raiz cúbica, olha só, né? Você tem uma raiz cúbica, eu quero uma raiz quadrática, então você faz assim, que BRT, se eu não estou enganado, não é. Errou! Isso aí, QDRT, olha só, você tem uma raiz quadrática, você tem uma raiz ali, olha, mas eu quero colocar diversos números sobre a mesma fração, o mesmo radical. Olha só, então eu vou chamar mais uma vez aqui a nossa janela de digitar a equação e eu vou fazer aqui código, chamar o código SQRT, e eu digito o número 5, tá ok? Se eu apertar espaço, ele vai cobrir só o 5. Se eu digitar mais um outro número, ele vai ter aquele número para fora. Então o que acontece? Eu tenho que voltar lá no 5 e eu tenho que selecionar o 5. Quando você vê aí de uma cor mais diferente, um cinza claro, uma coisa, significa que o 5, a sentença ainda continua o 5. Aí você pode fazer isso aí. Aí vai acompanhando a raiz, olha só. Você pode ir fazendo conforme mandar o figurino, né? Você pode ir digitando a sua equação. Aí a hora que você der um espaço, seta do teclado e igual, você terminou aqui aquela equação. E você colocou toda aquela conta debaixo de um mesmo radical, tá? Então vamos lá. Agora aqui, uma coisa muito interessante, raízes com fração. Para você colocar uma raiz sobre uma fração. É simples, de certa forma é, mas exige um certo cuidado. Olha, se eu chamo uma raiz, olha só, chamei uma raiz, e eu vou fazer que nem eu faço lá fora, por exemplo, 1 sobre 2, eu vou ter esse número sobre a raiz quadrada? Não, eu vou ter só o número de cima. Por quê? Porque aí o que acontece? Você precisa estar vinculado como a gente fez aqui em cima, mas só que aqui tem um segredinho, olha só. Então nós vamos fazer mais uma vez, para você ver como é que é. Você faz assim, ó, SQRT, que é a raiz, você vai chamar a raiz, você abre um parênteses, significa você está querendo que tudo que esteja dentro desse parênteses, ele esteja sobre a raiz quadrada. Então você pode pôr, por exemplo, 80 menos 80, 20, olha só. Mais que eu vou fazer, olha só. Aí ficou a fração dentro de um radical. E eu posso fazer tipo mais outras coisas. Mais uma vez, vou chamar o radical. Eu posso fazer 100, olha, esquecendo parênteses, né? 100 por 20, fecho parênteses, olha só. E ele vai me trazer isso. Se eu quero colocar mais expressões, olha só, eu estou aqui na fórmula. Dentro desse 80 aqui, dentro dessa fração, eu quero colocar mais expressões. Eu posso, ó, menos 25, eu vou embaixo, mais 45. Olha só, eu posso fazendo as minhas expressões conforme eu tiver a necessidade de fazer, né? E aí você vai simplesmente moldando conforme aquilo o que a sua matéria, o seu exercício proposto pedir. E de repente você tem que dar o resultado. Você mais uma vez chama aqui a variável que vai trazer a raiz e aí você digita SQRT, espaço, e vai mostrar o sinal do radical e aí você vai colocar aqui o número que você quiser, seja em parênteses. Lembrando que eu não estou fazendo essa conta, é só um modo demonstrativo. Então 89 por 35. Exemplo assim, não fiz a conta não, tá? Só o número demonstrativo, que seria para você colocar no seu trabalho aí. Então você vê que tem uma certa particularidade. Então vamos escrever aqui, precisa após o radical inserir os números sobre parênteses, né? Parênteses, e aí você vai entender isso aqui. E raízes com fração e potência, é a mesma coisa. Deixa eu jogar letras gregas, porque nós vamos ver letras gregas também, né? Raízes com fração e potência, olha, a mesma coisa. Eu vou chamar ali o nosso atalho que faz com que apareça o módulo de você digitar a equação e eu vou fazer uma raiz aqui. Então Alt Enter, né? Chamei Alt Enter. Então eu vou mais uma vez chamar a variável
que ela vai trazer para mim o símbolo da raiz. E aqui nesta variável, olha só, eu vou colocar 45, olha, aí eu volto, seleciono e aqui eu coloco 3. Olha aí o que ele me trouxe, 45 elevado a 3, e é a mesma coisa. Aí eu faço mais, né, 12 elevado a 2. Aí, ó. Ah, tá, e se dentro dessa raiz eu quero pôr fração, e dentro dessas frações potências, dentro dessas potências radicais e assim vai. Vamos lá. Então nós vamos chamar aqui a nossa janela e vamos colocar aqui, por exemplo, eu vou chamar no radical, né? Vou chamar a variável e vou colocar aqui assim, olha só, você tem que prestar atenção nisso. Olha aqui, eu vou colocar 12 dividido por 15, tá? Ele vai me trazer ali uma raiz e eu tenho que agora configurar os números de cada lado da fração. Então isso aqui eu tenho 12, olha só, eu tenho 12. Eu quero fazer desse 15 aqui mais uma fração, eu posso. Olha aí, ele virou uma fração dentro de uma fração. Se eu tenho esse 12 e eu quero fazer dele uma fração, eu também posso. Olha, virou duas frações. E se eu quero elevar qualquer um desses números a qualquer potência, ou eu quero colocar novo radiciando, ou eu quero colocar básico, é só usar aquilo que nós aprendemos na aula anterior, né? Olha aqui, eu quero colocar esse 2 elevado a 2. E aí, somente esse 2 nesse denominador vai ficar igual a 2. E eu quero colocar esse 15 elevado a 3. Eu posso fazer isso. É claro, essas contas, pessoal, são impossíveis de estar fazendo. Denominadores diferentes e coisa e tal, assim. Pode ser que haja meio de fazer sim, mas são cálculos muito avançados. Então tá aí, vocês podem fazer raízes com fração, com potência. Você pode fazer raiz dentro da raiz, né? Por exemplo aqui, ó, vou chamar mais uma vez a raiz, e dentro da raiz eu chamo outra raiz. Olha aí, né? Olha só. Então quer dizer, eu chamo a raiz dentro da raiz e eu posso fazer inúmeros N cálculos. Deixa eu fazer bonitinho aqui para que vocês entendam. Aí aqui eu ponho o número 12, né? Olha só. Mas aqui dentro eu quero colocar outra raiz. Olha só. Isso, agora ficou bonito, né? Agora ficou do jeito que eu queria. Então a raiz dentro da raiz. E assim vocês podem fazendo sucessivamente conforme vocês necessitarem. Tá ok, pessoal? Olha, curta nossos vídeos, assista nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha que é muito importante, tá? Nós vamos continuar a parte 3. A parte 3 nós vamos começar a ver letras gregas, depois somas, integrais e assim nós vamos estar fazendo, tá? Eu sou estrategista, pessoal. Conhecimento é a base de tudo. Meu muito obrigado e fiquem todos com Deus. Fui.